suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Domingo, dia 25 de janeiro, graças a Deus estamos aqui de novo. E vamos iniciar o programa com Provérbios nesse domingo maravilhoso, domingo, dia de ressurreição, dia do nosso Senhor. Então, vamos ver. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Provérbios 5:3. Vamos ver o texto que o irmão fala sobre este provérbio. É do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. Cuidado com as armadilhas do adultério. O apóstolo Paulo advertiu a seu jovem cooperador Timóteo que ele não deveria repreender ao homem idoso. Antes, exortá-lo como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5:1 e 2. Se Timóteo quisesse ser um vaso para a honra, útil ao seu possuidor, deveria se apartar da injustiça e invocar o nome do Senhor. Ele deveria fugir das paixões da mocidade, isto é, fugir de todas as ciladas para não cair nesse quesito e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:19 até o 22. Para não cairmos em armadilhas, devemos observar os princípios de conduta a seguir. Evite ficar a sós em ambiente fechado com alguém do sexo oposto. Evite fazer quaisquer comparações com seu cônjuge. Evite desabafar sobre seus problemas sentimentais com alguém do sexo oposto. Evite, da mesma forma, ouvir confidências acerca de intimidades da vida conjugal de alguém do sexo oposto. Nesses casos, peça que a pessoa o faça com alguém do mesmo sexo, para que se evite qualquer envolvimento sentimental. É importante manter-se sempre puro nesse assunto, pois para o Senhor Jesus, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus 5:28. O mesmo aplica-se às mulheres em relação aos homens. Siga os princípios que Paulo deu a Timóteo e as orientações dos irmãos. Amém. É um texto muito forte, mas é preciso, né? É preciso ouvir, é preciso falar. No Antigo Testamento, a lei falava que era só se cometeu adultério seria morto. Hoje, no Novo Testamento, o Senhor elevou essa lei e agora é só olhar, com o olhar impuro já comete o adultério. Ó Senhor Jesus, guarda a sua igreja, que nós possamos seguir esse conselho do irmão, dos irmãos e da palavra, a Bíblia. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Um excelente domingo para todos. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Para mais uma leitura do nosso alimento diário de domingo, semana 2. A leitura bíblica está em Gênesis 1:1 e 1 Coríntios 15, versículo 24 e 28. Ler com oração.
Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Título da leitura de hoje: os vencedores lutam pelo reino de Deus. Em toda a história da Bíblia, houve somente 2 pessoas que não viram a morte, porque foram tomadas por Deus. Uma delas foi Enoque, o 7º depois de Adão. Ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Enoque conhecia o desejo e o coração de Deus. Ele andava na presença dele e era tão próximo dele que Deus o tomou para si. Hoje o Senhor nos chama para fazer parte do grupo daqueles que o amam de verdade, que lutam por seu reino e que escolhem andar continuamente em sua presença. Toda vez que caminhamos com Deus, aproximando-nos mais do céu. Você crê nisso? Não busque outras coisas. Caminhemos com Deus, conheçamos seu coração, lutemos por sua vontade e por seu reino. Assim estaremos tão próximas de Deus que quando o filho varão nascer, faremos parte dele. A segunda pessoa que não viu a morte foi Elias. Ele conhecia e servia tanto a Deus que o Senhor o tomou para si. Essas são as 2 únicas pessoas que tiveram o privilégio de não ver a morte. Mas Deus reservou um grupo de pessoas que também não passará pela morte. Esses formam o filho varão. Quando ele nascer, Satanás estará pronto para destruí-lo, mas Deus o arrebatará a si. Isso acontecerá na vinda do Senhor Jesus, antes da grande tribulação. Deus nos está chamando para fazer parte desse grupo que trabalha e luta pelo reino. Os vencedores são arrebatados ao 3º céu, onde está o trono de Deus. Esse grupo participará da festa de casamento, das bordas do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bordas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados a escolher viver hoje para o reino. Terá o privilégio de participar desse momento glorioso, que a noiva se unirá ao noivo. Mas antes haverá a última batalha de Armagedon. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Aqueles que participarem dessa batalha derrotarão o anticristo, o falso profeta e seus exércitos. Nós que estamos engajados nessa luta, lançaremos o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Satanás então será preso por 1000 anos e reinaremos com Cristo no reino vindouro. Amém.
Os vencedores, os que hoje lutam pelo reino de Deus, participarão desse governo e reinarão com Cristo por 1000 anos. Ao final desse período, Satanás será solto e fará sua última rebelião. Ele será derrotado e tudo que é negativo será lançado definitivamente no lago de fogo. O último inimigo a ser destruído será a morte. Quando ela for lançada no lago de fogo, não restará mais nada que não esteja sujeito a Cristo. E então ele será o cabeça sobre todas as coisas. Os vencedores, os que hoje lutam pelo reino, leiamos. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. 1 Coríntios 15, do 24 ao 27. A expressão "e então virá o fim" refere-se ao fim do tempo. O primeiro versículo de Gênesis marcou o início do tempo. No princípio, agora, esses versículos em Coríntios apontam para o fim do tempo. Depois disso virão o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E a eternidade entra novamente em curso. O tempo chegará ao fim. Quando será esse fim? Eis a resposta. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou. Para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Aleluia! Aleluia, amada irmã! Tudo estará sujeito ao governo de Cristo. O Filho entregará ao Pai o governo e Deus será o cabeça de todo o universo para a eternidade. O Senhor o convida. Você quer ser um missionário? Se você tem um desejo, entre em contato com os irmãos de sua localidade. Inscreva-se para ser um missionário ou um comportor. Os livros são extremamente úteis para a pregação do Evangelho do Reino. Precisamos da palavra que está nos livros, para que as pessoas leiam e entendam o que é o Evangelho do Reino, se engajam nessa luta e se sujeitem ao encabeçamento de Cristo. O Senhor está convocando a todos. Ó Senhor Jesus, seja um trabalhador da última hora. Amém. Amém, amada irmã. Pegue um papel, uma caneta, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração, ore e faça um grito de guerra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. E hoje nós desfrutamos que o Senhor conta conosco, né? Para que o seu reino venha a ser trazido aqui para a terra. Senhor Jesus. E nós podemos reinar com o Senhor pela eternidade. Mas precisamos fazer essa escolha hoje. Senhor Jesus. Amém, amada irmã. Com a permissão do Senhor, nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário amanhã. Fique com o Senhor. Vamos fazer a imersão no domingo. E hoje vai ser assim, bem facinho. Ouçam bem, vamos lá. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção, da bênção, da bênção, escolher o caminho da bênção, da bênção. Mais uma vez, vamos lá. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção, da
da benção, escolher o caminho da benção, da benção, da benção. Amém. Queridas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos começando nesse domingo mais uma leitura bíblica. Graças ao Senhor, hoje é o primeiro dia da semana, né? E nós lembramos a morte, a ressurreição do Senhor, toda a sua obra redentora, e temos um coração de gratidão, né? Para com o Senhor. Sem essa obra redentora, nós não estaremos aqui, não teríamos sido salvos, né? Fomos salvos pela cruz de Cristo. E fomos gerados, né, de Deus quando recebemos o Espírito Santo. Então, sem toda essa obra de Cristo, né, seu nascimento, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, sem esta obra redentora, nenhum de nós poderíamos ser salvos, né? Então, hoje nós temos esse coração de gratidão aí ao nosso irmão mais velho, né, ao nosso irmão primogênito, Senhor Jesus, por tão grande sacrifício, né, que ele passou, mas hoje tem o seu fruto, né, que são os muitos irmãos, né? Então, graças ao Senhor, nós hoje fazemos parte aí da vida do Senhor, né? Somos os seus irmãos menores, e ele é o nosso cabeça, somos a sua igreja gloriosa, e ele é o nosso cabeça. Graças ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor morreu por nós, mas também o Senhor ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos receber o Espírito. Ó Senhor Jesus, para que através do crer nós pudéssemos receber o Senhor, e hoje temos esse viver de comunhão íntima com o Pai, com o Filho, porque temos hoje a natureza do Pai. Hoje nascemos de Deus, tivemos um novo nascimento e fazemos parte da família de Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tão grande salvação. Amém! Por toda a eternidade a gente vai louvar o Senhor, né? Então vamos ter muitos motivos para agradecer o Senhor por tudo que Ele fez. Por isso que nós vamos para a eternidade. Aleluia! Graças ao Senhor, estaremos todos juntos aí na Nova Jerusalém. Bem, amadas irmãs, então vamos começar a nossa leitura de hoje, né? E está bem longa, então como ontem eu vou remir bastante o tempo, que não vai não podemos gastar muito tempo aqui, que ainda temos as notas, né? Mas, irmã, vamos desfrutar, amém? Vamos desfrutar. Ontem nós vimos a morte de Jacó, né? Hoje nós vamos ler o último capítulo de Gênesis e começar Êxodo, tá? Que continua a história, né? Êxodo continua a história do povo de Israel. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, né? Jacó pediu para que fosse levado dali, né? Que fosse enterrado em Canaã, né? Aonde? Na sepultura, onde ele sepultou Lia, e onde está o seu pai, Isaque, seu avô Abraão e Sara. Amém? Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá,
e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram a terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. Foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande, né? Então, essa é uma maneira de honrar também, né, a Jacó, né? Um cortejo bem grande. Quando eles chegaram à ilha de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na ilha de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Mizraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar seu pai. José consola seus irmãos. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como está vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim, José os consolou e lhes falou ao coração a morte de José. Versículo 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará você. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Termina aqui o livro de Gênesis, né? Agora nós vamos para as notas, tá? Para a gente poder aproveitar mais o capítulo de Êxodo, tá bom? Nota 50, 15 a 21. Com Jacó agora morto, os irmãos mais velhos de José temeram por suas vidas e ficaram na expectativa de que as palavras ditas por Jacó antes de morrer os protegesse na ira de José. Eles estavam com tanto medo de José que a princípio não ousaram vir a ele pessoalmente. Em vez disso, eles apenas enviaram um mensageiro pedindo que ele perdoasse a rebelião, a transgressão deles e os pecados de seus irmãos, principalmente porque eles eram escravos, servos do Deus do teu pai, né? Talvez a razão pela qual os irmãos vieram a José foi que eles ouviram que o seu irmão havia chorado
ao receber a mensagem deles. Então, para aumentar as chances de sobrevivência, eles caíram diante da face dele e se ofereceram como seus servos pessoais, né? José recusa a oferta de seus irmãos, né? Não quero que vocês sejam meus escravos, né? Eles eram servos de Deus, né? Não dele. E José não iria se colocar no lugar de Deus. Então ele diz assim: por acaso estou eu no lugar de Deus? Né? Ele admitiu que seus irmãos mais velhos planejaram mal contra ele, mas com um grande discernimento espiritual, ele também confessou que Deus o tornou todo aquele mal em bem, né, para que fosse preservada a vida de muita gente. Né? Deus tinha transformado a fuligem do pecado humano, né, em um diamante de bênção divina. Longe de se amargurar, José foi animado a cuidar das próprias pessoas que tentaram lhe matar, né, os seus irmãos. Juntamente com seus pequenos, ele falou com eles bondosamente, falou ao coração deles e os confortou. Então, que a gente vê uma pessoa madura, né, trabalhada pelo Senhor, que foi capaz de perdoar os seus irmãos, né? Nota 22 a 23. A bênção de Deus na vida de José é aparente pelo fato de ele viver 110 anos. Né? 93 anos, ele viveu no Egito. 80 deles como governante no Egito. Pensa bem, 80 anos ele governou no Egito. Ele viveu para ver a terceira geração dos descendentes por meio de Efraim, uma expressão que podia se referir a bisnetos ou tataranetos, mas um sinal da bênção de Deus era o fato de que Gileade, eu vou dar uma referência para você, Números 26, 29, e outro bisneto dele, por meio de Maquir, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José, ou seja, eles foram ritualmente adotados por ele, né? Então, Gênesis 30, versículo 3 e também Ruth, capítulo 4, versículo 16, a falar sobre isso. Bem, vale a pena conferir. Nota 50, 24 a 26. Quando José estava para morrer, uns 54 anos após a morte de seu pai Jacó, ele chamou seus irmãos pela última vez e lhe deu duas promessas proféticas. Primeiro, que Deus certamente viria em auxílio de seus descendentes, e segundo, que Deus de fato tiraria os seus descendentes do Egito para ir à terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois que José morreu e eles o embalsamaram, uma das únicas duas pessoas na Bíblia das quais se diz que foram embalsamadas, né, foram esses dois, Jacó e José. Seu corpo preservado foi então colocado num sarcófago, ou seja, num caixão, né, aguardando o dia futuro em que ele haveria de ser levado por Moisés e os israelitas para a terra prometida, Canaã. Muito bem. Então, terminamos aqui, né, a leitura do livro de Gênesis, que foi muito precioso, não é verdade? Então, agora nós vamos para Êxodo, remindo o tempo, porque o tempo é curto. Vamos lá, uma breve introdução. O título Êxodo é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída, em reconhecimento a um dos principais eventos do livro, a saída do povo de Deus do Egito. Êxodo podia ser considerado o livro central no Antigo Testamento por registrar a ação de Deus para salvar os israelitas e estabelecê-los como uma comunidade pactual, uma nação escolhida para servi-lo e representá-lo. Êxodo descreve, fala, né, sobre a escravidão, a opressão dos israelitas, a preparação e o chamamento de Moisés, o conflito de Yahvé, o Deus de Israel, e os deuses do Egito, né, representados pelo faraó, o êxodo dos israelitas, seu estabelecimento como nação no pacto com o Senhor,
Sua rebelião, a provisão do Senhor para a continuidade da sua relação, simbolizada por sua presença no tabernáculo que eles construíram para ele, para Deus, né? Yahvé. Amém? Quem é o autor desse livro? É Moisés. É Moisés, o autor do livro de Êxodo, assim como de Gênesis também, né? E os mais 3 livros compõem o Pentateuco, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, da autoria de Moisés. Né? Então, vamos agora ao capítulo 1, ao segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os filhos de Israel no Egito, capítulo 1, versículo 1. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique. E para evitar, em caso de guerra, que ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo, todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. Capítulo 2, versículo 1. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava.
Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus? Versículo 7. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. A nossa leitura vai só até aqui, tá? Até o versículo 10. Então, vamos ver as nossas notas, né? Quero comentar aqui que coragem de Miriam, né? E soberania de Deus, né? Dela ter essa coragem de falar com a filha de Faraó: você quer que eu arrume uma ama de leite, né? Para ele? E leva Moisés para casa. Isso foi fantástico, né? Muito bom. Nota 1:7, né? Nós vimos a genealogia aqui de Jacó, não segue a ordem cronológica aqui, né? Ela começa com os 6 filhos de Lia e então Benjamim, o filho mais moço de Raquel. José, o filho mais velho de Raquel, tinha vindo primeiro ao Egito, antes de Jacó e os demais. Os nomes continuam com os 2 filhos da serva de Raquel e, finalmente, os 2 filhos da serva de Lia. Então, coloca-se o nome dos filhos de Lia, depois filho de Raquel, depois os filhos serva de Raquel e da serva de Lia. Aqui não menciona a mãe, mas coloca os filhos nesta ordem, certo? Nota 1:5. Outras passagens da Escritura também afirmam que o número dos que foram para o Egito era de 70. Nota 1:8. O novo rei não é mencionado em Êxodo, nem qualquer outro rei egípcio, mas talvez ele fosse um governador sem relação com os direitos concedidos aos israelitas, né, por um regime anterior. Então, uma outra suposição é a de que o novo rei era Amés, que sucedeu seu irmão Camés como governante e reinou cerca de 25 anos, completou a restauração do governo egípcio e fundou a 18ª dinastia e o período do Império Novo, período este no qual o Egito exerceu uma poderosa presença no Antigo Oriente Próximo. Qualquer rei da 18ª dinastia poderia ter desconfiado dos israelitas no caso de os associar a estrangeiro, né, como os expulsos Ixos. Nota 1:9. Esta é a primeira vez que o povo dos filhos de Israel é chamado de povo. Eles eram mais numerosos do que os próprios egípcios. Nota 1:11. Cidades de tesouros armazenavam produtos agrícolas e outros itens úteis como parte da estratégia do rei de supervisão do país. Os moabitas tiveram em comum com os egípcios este temor dos israelitas quando viram que eles eram tão numerosos. O esquema de Faraó resultou em mais israelitas e mais temor entre os egípcios e não menos de ambos, como tinham pretendido. Então, quanto mais ele os afligia, mais eles se multiplicavam e se fortaleciam. Então, ele faz um acordo com as parteiras hebreias, né, de matar os meninos que nascessem e deixar vivas as meninas. Mas elas, temendo a Deus, não obedeceram ao rei e por isso o Senhor as abençoou, constituindo-lhe família, né? Então, ele, sem outra alternativa, manda matar mesmo as crianças já nascidas e lançar no Nilo. Um levita e uma levita se casam. E então, eles já têm 2 filhos, né? Miriam e Arão. Ele já tem 2 filhos, mas nasce Moisés. Nota 2 de 1 a 10. A história de como esse bebê Moisés
foi protegido durante tempos perigosos e incertos, aumenta o suspense e indica o importante papel da criança no futuro. A descrição focalizada da opressão do faraó em uma família ajuda a comunicar como esses israelitas precisavam de libertação. Ela também desperta a simpatia pelo menino resgatado e nos faz imaginar o que será dele, tanto como um filho de escravos, como filho adotivo de uma princesa. A mãe, Joquebede, coloca o menino num cestinho e sela com betume, para que ele não afunde. E então ela coloca no rio Nilo. Mas ela deixa Miriam olhando para ver o que vai acontecer com o menino, né? Então a filha de Faraó está se banhando no rio Nilo quando vê o cestinho e pede para a criada ir buscar. E quando ela vê um menino muito formoso, ela o pega para si. Barro e piche deixaram um cesto impermeável e até barcos de tamanho real podiam ser vedados da mesma maneira. Então, eu quero lembrar vocês uma coisa, qual é o barco grande, né, que foi vedado com piche? A Arca de Noé, né? Certo? Certamente daí é que ela aprendeu que deveria fazer assim, né? Então, vedar com piche para que não afundasse. Miriam, sua irmã, que já é uma mocinha, vai olhando para ver onde o cesto vai, né? Vai pela margem, observando aonde o cesto vai parar. E até que a filha de Faraó o resgata. Então ela se aproxima, né? Muito corajosa, e pergunta para a mulher se eu posso conseguir uma ama de leite para elas, né? Para ele. E então ela consente, e então ela chama. E assim Miriam chama sua própria mãe. E a Bíblia diz que ela o criou. Ela o criou, e criar significa mais do que só amamentar. Ela o instruiu até aproximadamente uns 6 anos de idade. Ficou com ela. E a filha já determinou o nome dele, né? Assim que ela ouviu, o chamou de Moisés, porque das águas o tirei. E amanhã a gente vai continuar lendo essa história, né? Que está totalmente debaixo do encabeçamento de Deus, certo? Ele está dirigindo tudo e tudo vai sair conforme o que ele planejou, tá bem? Então, vamos aguardar até amanhã. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura de hoje, com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Não percam. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, bom dia, irmã Vera. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para continuar a leitura bíblica. Hoje, domingo, graças a Deus, dia 25 de janeiro. Vamos ler Salmos, capítulo 21. Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. E também o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. E vamos ler também um pedaço do capítulo 17, de 1 a 13. Vamos iniciar a leitura com Salmos. Hoje é gratidão pela vitória. Ontem lemos oração pela vitória. Hoje é gratidão. Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos teus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, e lhes pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos,
A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Agora vamos ler Provérbios 5, do 1 ao 6. A advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Amém? Belo conselho. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Lembrando aqui que Jesus não chamou Pedro de Satanás. Satanás que apoderou-se de Pedro para falar essas coisas aí. Que Jesus não poderia morrer, né, sofrer pelo povo. Tome a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá.
e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém. Ó Senhor Jesus. A transfiguração de Jesus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Oh, maravilha! A vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que estava se referindo a João Batista. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, até amanhã, um excelente domingo para todas vocês. Amanhã nós vamos ler a cura de um menino, vamos ler também, de novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Ó Senhor Jesus, Jesus paga imposto. Amanhã vai ser uma leitura também interessante, maravilhosa. Bom dia, excelente domingo. Que te fez morrer por mim, alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu, não pude entender.
amaste um inimigo teu, oh, como amaste alguém como eu, oh, quem te fez morrer, teu sangue aqui beber, e este maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida que por mim. Outrora eu zombei de ti, te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas tu me tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Voltei-me a ti, estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte amor me rendi. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. O que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida que